Oi, voltei aqui para falar um pouquinho dos meus vídeos, um pouquinho desse meu começo, como eu prometi que eu ia falar. Então, eu fiz uma enquete aqui na comunidade. Então, o que mais foi votado foi sobre a visualização, né? O que dá mais visualização. Então, eu vou começar pelo short. Por quê? No começo, eu não ia colocar short, eu só ia colocar vídeo, porque sempre eu ouvia, vídeo longo, para dar, por causa da retenção, para dar visualização. Tá. Só que eu percebi que os meus vídeos, como eu sou nova, claro, né? Meu canal é novo, então os vídeos não estavam tendo muita visualização. Então eu decidi postar um short. Aí o que eu fiz? Eu peguei um trechinho de um vídeo que eu tinha feito e postei. Falei, vou postar para ver como é que vai funcionar, né? Porque eu tô em teste, eu tô testando. Então eu peguei, postei lá o short. Aí eu vi que teve mais visualização. Nesse primeiro short eu não tive inscrito, percebi que teve mais visualização do que o próprio vídeo que eu postei. Eu não coloquei nada, não coloquei um título, acho que só coloquei a descrição lá, né? E pronto, postei. Falei, vou ver como é que vai funcionar. Eu já ouvi gente falando, né, que canal novo, iniciante, não é legal colocar aí short, porque... Mas ao contrário, gente, eu acho que iniciante, a gente que está começando agora, aí sim é legal colocar o short, porque você vai ser visto. Então, só por exemplo, o YouTube não conhece a gente, não conhece o seu canal ainda novo, né? Eu não conheço o meu canal ainda, não, entendeu? Porque eu tô começando agora. Então, ele vai conhecer, vai começar a conhecer. Então, se a gente não postar shorts, como é que as pessoas vão ver o seu canal? Para você ter uma noção, esses últimos shorts que eu postei, tem mais de 1.000 visualizações. E também ajuda pra gente ficar mais animado, tá? Porque a gente tá começando agora, a gente precisa ter um gás, precisa ter um ânimo, né? Pra você poder continuar. Então é isso. Então, o que dá mais visualização é o short. Claro, aí trouxe inscrito? Trouxe mais inscrito. E qualquer inscrito que trazer quando o canal é novo, já é alguma coisa, né, gente? Então chegou sim alguns inscritos através do short. Nem o YouTube sabe para quem ele vai indicar o seu vídeo. Então, se a gente não postar short, como é que as pessoas vão ver a gente? Como é que vai ver o seu canal? Como é que vai te ver, né? Se você tem um canal que você aparece, é legal sim colocar o short. É o que eu tô percebendo, tá? Mas eu vou ver também ao longo aí do tempo como é que vai ser. E também, assim, o vídeo longo, ele precisa também de um pouco mais de edição. Então, assim, eu não falasse a verdade para vocês. Eu não entendo muito de edição, eu tô começando agora, tô fazendo assim, você pode ver que meus vídeos aí, meu Deus do céu, eu olhei a edição assim que eu falei, meu pai. Eu gravei o vídeo longo mesmo. Quando eu fui editar, do meu jeito que eu tô aprendendo a editar, eu cortei várias partes, assim, que depois eu pensei, poxa, acho que eu cortei as partes mais importantes que eu queria passar do que as que era realmente para ter cortado. Mas você fica tão preocupado em, sei lá, apagar o que você errou, alguma palavra, até esse que a gente faz, né? A gente acaba apagando coisas mais importantes que você queria passar do vídeo. Aí teve um vídeo que eu vi, eu falei, ai, sei lá, né? Parece que tá meio sem sentido. Pra mim, eu que cortei o vídeo, eu achei que ficou meio sem sentido, mas não é que ficou meio sem sentido, é porque eu cortei algumas partes assim interessantes, sabe? Que eu queria ter deixado e eu acabei cortando a parte do vídeo. Então, nisso eu tenho que aperfeiçoar mais, eu tenho que aprender mais a edição. E eu tô aprendendo, tô estudando, tô pesquisando bastante, tô estudando bastante, que é para poder melhorar nessa parte aí de edição dos vídeos. Então, vou falar um pouquinho também das capas, da thumbnail. Nos meus primeiros vídeos, eu já sabia que teria que ser um thumbnail legal, que chama mais atenção, porque vai ser ouve por aí falando sobre a thumbnail, né? Então eu já sabia, só que eu não sabia assim muito bem aplicar. Ainda estou aprendendo, né, gente? Mas eu não estava sabendo muito bem aplicar. Sabia que tinha que ser uma thumbnail bem legal, chamativa, com cores, né? E um título bem legal.
Então é importante sim estar fazendo, porque isso faz a pessoa, gera curiosidade. Então se você vai colocar aí uma thumbnail, coloca uma que gera curiosidade mesmo, assim, ainda mais para um canal pequeno agora, que está começando, então tem que ser uma thumbnail bem chamativa mesmo, que é para a pessoa passar e clicar no seu vídeo ali, primeiro assistir, ver quem você é ali. Não digo exagerar, sabe, na capa, mas colocar uma capa bem assim, chamativa mesmo, né? Urgência. Tipo assim, uma thumbnail de urgência, eu acho que é legal, isso eu tô aprendendo. Também para a pessoa clicar no seu vídeo e ver que você existe, pelo menos. Então, agora a descrição do vídeo. Gente, no começo eu não estava dando tanta importância para a descrição, né? Eu achava que você colocava ali uma letra grande, né? Vamos colocar ali na capa, coloca uma letra grande e tal, e tá tudo ok. Mas na descrição é que você está explicando o que é, do que é seu vídeo, o que você está falando ali. Então é muito importante. A pessoa vai ler a descrição, a pessoa vai ver a descrição ali. E ajuda muito também o YouTube a entregar, né? O YouTube saber o que é o seu conteúdo, o que você está falando ali. Então é muito legal fazer uma descrição, né, chamativa também, uma descrição que condiz com o que você está falando ali. Teve alguns vídeos que eu até troquei a descrição, depois que eu comecei a entender um pouquinho mais, assim, da descrição. Teve uns vídeos, assim, os primeiros que eu coloquei, eu até mudei a descrição, mas para teste, tá? Eu mudei para fazer um teste. E teve uns, assim, que eu coloquei, mudei a descrição, realmente aumentou um pouquinho os views, assim, a visualização. Então é legal focar também na descrição aí. Então as tags, vamos falar um pouquinho das tags, hashtags, né? O hashtag, eu percebi que você colocando o certo, o YouTube entrega para muito mais gente, muito mais rápido. Porque as tags ajudam o algoritmo do YouTube a entregar o seu vídeo para as pessoas certas. Para você ter uma noção, eu fui lá olhar, eu falei, vou dar uma olhadinha aqui, né, nas buscas de pesquisa, quem é que tá achando os meus vídeos. Então tava lá umas coisas que não tinha nada a ver, sabe? Então, assim, tava lá assim, é conteúdo para homem. Aí que eu fui ver, né? Eu falei, poxa, por isso que tem mais homens, né, me assistindo do que mulher. Eu achei estranho. Eu falei, poxa, né? Que negócio é esse, né? Nada a ver, mas uma coisa nada a ver, assim. Então, assim, o YouTube ainda não sabe ainda para onde entregar o meu vídeo, para quem entregar, porque é o canal novo, é compreensível isso, né? Então aí foi que eu fui entender porque que tinha mais homens me assistindo, porque o YouTube ainda não me conhece ainda, ele não conhece o meu canal, conhece os conteúdos para quem entregar. Então, isso também esteja preparado para isso, né? Por isso que tem que ser devagar, tem que começar devagar, né? E eu estou valorizando muito isso, o começo, estou valorizando o meu começo. E eu quero passar por esse começo, sabe? Eu não quero, tipo, ai meu Deus, coisas mágicas, assim, pílula mágica para você pular a etapa. Eu não estou querendo pular a etapa, eu estou querendo mesmo passar e aprender, para saber como que funciona na prática. Porque a gente ouvir falar por aí é uma coisa, mas você fazendo na prática é outra coisa. Você está aprendendo, você está colocando ali, você está aprendendo o que funciona e o que não funciona. Né? Às vezes para uns funciona, algumas coisas para um funciona, para outros não, mas você está aprendendo na prática, uma coisa que ninguém vai tirar de você, que é o seu aprendizado. Então vamos falar aqui também um pouquinho da constância. É que eu preciso também, gente, eu preciso ter mais constância, porque quando eu comecei, eu coloquei o short, tive mais constância, as visualizações também foi mais, né, foi mais visualização por causa da constância do short que eu comecei a postar. Então, é isso que eu preciso melhorar também, tá? Porque a gente fala assim, o que eu posto hoje, o que eu não posto, às vezes você fica até meio perdido, não sabe o que vai postar, você quer ter constância, mas não sabe muito bem. Então, o que eu fiz, que eu vou colocar em prática, é como eu tenho um bebê pequeno, às vezes fica mais difícil, né, às vezes é casa, é bebê, né, então dificulta um pouquinho mais, a gente fica mais ocupada mesmo. Fiz um cronograma de postar 2 vídeos por semana, 3 shorts, então você pode estar fazendo isso.
para você já postar e sem ficar pensando, sabe? Sem ficar pensando, o que eu vou postar? Às vezes você pensa em postar uma coisa, você vai lá e muda. Não, que você falar, não, eu vou postar isso, vai lá e posta isso mesmo, né? Às vezes você fala, eu vou postar sobre jardim, vai lá e posta mesmo sobre o jardim. Depois você vai clareando mais suas ideias. Então, assim, é importante fazer esse cronograma para a semana, para você postar sem ficar pensando muito. Também o título, eu falei sobre o título? Não. Tá, lembrei aqui agora do título. O título é legal também, colocar letras grandes, letras chamativas também, cores estratégicas, né? Tem muitas cores aí usando, né? Que preto, branco, vermelho, amarelo. Então essas cores assim são mais chamativas. Um título assim que é impactante, né? Que é isso que vai fazer as pessoas clicar, parar ali para ver o seu vídeo. E essas estratégias que é simples e se aplicada já traz um resultado, porque eu já estou vendo um resultado. Olha, eu não sou especialista, só estou aqui tentando passar para você o que eu estou aprendendo na prática. Então, quero passar para você, que também é iniciante, o que você pode aplicar. Às vezes você não sabe nem como começar e como é que faz. Então, se você já seguir esses pequenos passos aí, já te dá um norte, já dá uma clareza para você. Então, assim, mesmo quando você está desanimado, posta. Posta alguma coisa, um short, um vídeo, sei lá, qualquer coisa que você não precisa ficar pensando muito, não. Posta mesmo nos dias de desânimo, que é nos dias de desânimo mesmo que acontece. Esse meu short que deu mais de 1.000 visualizações, nossa, foi um dia que eu tava assim, bem desanimada. Não desanimada pelo canal, porque eu sei que o canal é novo e tal, não por isso. Mas eu tava desanimada porque eu não tava conseguindo conciliar, assim, ter tempo, por causa do bebê, da casa. Então eu não tava conseguindo conciliar. Então eu fiquei meio mal. Só falei, poxa, eu quero gravar os vídeos, eu quero, né, me desenvolver. Esse dia que eu postei o short e que deu mais de 1.000 visualizações, eu tava, assim, eu tinha que dar banho no bebê, não tinha feito muita coisa em casa. O bebê tava enjoado, eu precisava dar banho nele, ele precisava dormir. E eu falei, caramba, né, e agora? Me deu um desânimo. E mesmo assim, aí uma coisa veio na minha cabeça, eu falei, poxa, veio na minha cabeça, tipo, é no desânimo mesmo que você tem que fazer. É no desânimo mesmo. Aí eu comecei a lembrar das coisas que eu fiz mesmo desanimada. Então, eu não sei, isso veio na minha mente. Aí eu falei, poxa, é verdade, eu vou postar, tá? Aí eu postei e não pensei em muita coisa, postei lá, joguei lá e falei, vou postar. Eu pensei assim, eu vou postar para não ficar sem postar nada hoje. Então foi justamente que deu certo, que deu bastante visualização. Então posta, se você tá desanimada, e posta num dia mesmo que você tá desanimado, porque é o dia mesmo que você tá desanimado que é onde vai dar certo. Então vai lá, posta, não fica pensando não, posta. Então se você tá começando aí, ou se você já tem o seu canal, dá uma olhada aí nos meus vídeos que você vai ver que tem bastante coisa errada. E tem uns vídeos assim que eu até queria apagar, mas aí eu falei, não, vou deixar porque eu quero ver a evolução, eu quero acompanhar a minha evolução. Então se você quiser, pode assistir meus vídeos, assiste até o final, hein? Que é pra você ver onde é que eu tô errando, porque quem tá de fora às vezes vê mais do que a gente, né? Então assiste até o final pra você não fazer os mesmos erros que eu cometi. Claro, você tem que passar pelo aprendizado, mas tem algumas coisinhas assim que a gente pode evitar. Então, se você não me segue, já me segue aí que eu vou estar postando os meus erros, meus acertos. E para você também ver, né, a evolução, que eu quero também ver a minha evolução. Então aí, curte aí, comenta, compartilha. Eu vou ficar muito feliz, você vai estar me dando muita força.